Paz e graça de Cristo Jesus esteja com todos, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar uma palavra que já há alguns dias Deus ele tem colocado no meu coração. E esta palavra é a respeito de José. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que José ele é um moço que de certa forma ele nos impressiona muito. Porque mesmo jovem, este homem ele reconheceu e ele teve pleno conhecimento do trabalhar de Deus na vida dele. Quando nós vemos a vida de José, estudamos a vida de José, nós vamos ver que ele era um moço, que ele tinha tudo para ser uma pessoa frustrada, uma pessoa que viria a ser de mal com a vida, de mal com todo mundo, uma pessoa, quem sabe até mesmo depressiva, porque a Bíblia diz que ele foi odiado pelos seus irmãos, os próprios irmãos de José tinham inveja dele, chegaram ao ponto de odiá-lo tanto, ao ponto de lançar ele numa cisterna, depois vender ele como escravo para a terra do Egito. Mas o que me chama a atenção na vida desse moço era a compreensão que ele tinha do trabalhar de Deus na sua vida. Porque a Bíblia vai nos dizer que ele vai para o Egito, ele passa ali por grandes provações, mas em momento nenhum você vê José, ele murmurando contra Deus, ou ele reclamando de qualquer coisa. Pelo contrário, nós vemos a cada dia mais a fidelidade de José, tanto que a Bíblia diz, e algo que me impressiona, ele estava ali na casa de Potifar como escravo, mas você vai ver a Bíblia dizendo que o Senhor prosperava na vida de José, mesmo sendo escravo. Deus prosperava a vida daquele moço. Em tudo que ele colocava a mão, Deus o abençoava, porque Deus era com ele. Mas chegou o momento da sua maior provação, quando a Bíblia diz que a mulher de Potifar, ela começa a assediar José. E ele então, por temer a Deus, ele diz, de maneira nenhuma que eu vou te tocar, eu temo a Deus, de maneira nenhuma que eu vou pecar contra Deus em primeiro lugar e depois contra o meu Senhor, porque ele colocou tudo em minhas mãos, então jamais pecaria contra o meu Deus. E por causa disso, nós vemos que aquela mulher então, ela se lança sobre ele foge, ele corre, e ele deixa a sua capa, ele é acusado injustamente de ter molestado aquela mulher. Ele vai para a prisão, ele fica ali um longo período, mas a Bíblia diz que mesmo naquela prisão, Deus ele era com José. E passado algum tempo ele interpreta então o sonho do copeiro e do padeiro. E o que me chama a atenção, a Bíblia diz que quando ele interpretou os sonhos daqueles dois homens, ele disse que dentro de 3 dias, o copeiro ele seria restaurado à sua posição, mas dentro de 3 dias, aquele padeiro ele perderia a sua vida. E ele disse então no final para aquele copeiro, olha, lembra-te de mim quando você sair daqui. Mas o texto sagrado vai dizer que aquele copeiro ele sai e ele se esquece de José. Passa mais um longo tempo e a Bíblia diz que José fica ali preso naquela prisão, fica ali cativo ali, mas Deus era com ele. O que me chama a atenção também nesse texto é que a Bíblia diz que mesmo na prisão, José ele chamava a atenção das pessoas. A Bíblia vai dizer que aquele carcereiro ele chegou ao ponto de dar as chaves da prisão na mão de José, mas chegou o dia na qual então ele interpreta os sonhos de Faraó e ele é colocado como segundo mandatário da terra do Egito. E o que me chama a atenção, depois que ele interpreta o sonho, ele é honrado, ele é colocado numa posição de honra, numa posição de autoridade. Faraó deu a ele então uma mulher, da filha do sacerdote de On, e ele se casa com essa mulher. E a Bíblia diz que quando nasce o primeiro filho, ele põe o nome do menino de Manassés, porque ele diz, olha, Deus fez-me esquecer o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O que José estava querendo dizer com isso, meus amados? Quando ele diz que Deus fez esquecer o sofrimento e toda a casa do seu pai, ou seja, Deus estava trazendo cura ao coração de José por tudo aquilo que os seus irmãos tinham feito para ele. Tudo aquilo que os seus irmãos tinham feito para ele, Deus agora estava curando o coração de José e ele estava agora liberando perdão, ele estava ali de certa forma se esquecendo de toda a maldade que os seus irmãos
tinham feito para ele. Veja bem que o perdão que José ele deu aos seus irmãos não aconteceu quando ele se encontrou com seus irmãos, depois que os seus irmãos foram ao Egito e ele se revelou aos seus irmãos. Não, isso aconteceu quando nasceu Manassés. Quando nasceu Manassés, ele diz: olha, eu esqueci todo o sofrimento e toda a casa do meu pai. Eu esqueci tudo aquilo que meus irmãos fizeram para mim. Ele liberou perdão. E a Bíblia vai dizer que logo após Manassés ter nascido, nasce Efraim. E ele coloca o nome do menino dessa forma, porque o nome Efraim, ele significa: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Entenda uma coisa, querido, eu vejo nisso uma grande revelação de Deus. Tem pessoas com promessas de Deus grandiosas, assim como Deus tinha com José. Mas são pessoas que, para Deus realizar aquilo que tem, é necessário primeiro deixar Manassés nascer, é necessário liberar perdão. Talvez você ainda tenha mágoas dentro do teu coração. Talvez você ainda seja uma pessoa que você carrega consigo marcas do passado, daquilo que pessoas fizeram para você. Mas nesta manhã Deus está falando ao teu coração: deixe Manassés nascer na tua vida. Esqueça tudo aquilo que fizeram para você. Libere perdão porque o próprio exemplo disso é o Senhor Jesus. Ele sendo santo, ele foi vilipendiado, ele foi acusado injustamente, mas ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A Bíblia também diz, aleluia, que Estevão, ele sendo apedrejado até a morte, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, não lhes impute este pecado. E logo após ele olha para o céu e ele vê os céus abertos. Então, se você quer ver os céus abertos, se você quer desfrutar da bênção de Deus na tua vida, querido, permita que Manassés ele nasça na tua vida. Libere perdão para aqueles que te magoaram, para aqueles que tentaram te prejudicar, para aqueles que tentaram puxar o teu tapete. E você então vai estar pronto para Efraim nascer na tua vida, para as bênçãos de Deus, para Deus te fazer crescer, para Deus te fazer prosperar, para Deus te honrar na terra da tua aflição. Então que você venha refletir, meu amado irmão, nesta palavra, que você possa estar nesse dia de hoje, dizendo: Senhor, tira, Senhor meu Deus da glória, essa mágoa do meu coração, libere perdão, porque perdão, querido, não é sentimento, perdão é mandamento. Não espere primeiro sentir perdoar, não, obedeça a Deus e perdoe. Tem pessoas que dizem: olha, quando você perdoa, você se esquece. Não, você não se esquece. Deus não vai fazer de você um desmemorizado, não. Você vai lembrar daquilo que te fizeram, mas aquilo já não vai machucar você. Aquilo já não te fere mais. Quando você vê as pessoas que te magoaram, você vai sentir por elas, de certa forma, compaixão e misericórdia. Então medite nessa palavra e que Deus, na sua infinita graça, abençoe tua vida em nome de Jesus. Amém.